Hoje nós conversamos com Luiz Otávio Leal, economista-chefe e sócio da G5 Partners. Antes de conferir a entrevista, se inscreva no nosso canal para saber tudo sobre o mercado financeiro. Olá, nós estamos com Luiz Otávio Leal, sócio e economista-chefe da G5 Partners. Hoje, no Safras Entrevista, ele vai contar mais detalhes desse processo de ruído global e doméstico. Quais são os desafios que a gente pode enfrentar e deve enfrentar nos próximos meses? Luiz, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui com você. Prazer nosso. Luiz, vamos começar falando um pouco de fora. A gente acabou de terminar o shutdown acabou de terminar nos Estados Unidos, já o maior da história. Ninguém sabe ao certo qual que é o prejuízo que isso trouxe e vai trazer ainda para a economia americana e, consequentemente, ruídos globais. Quais os impactos que você acredita que isso pode ter ou já está tendo, inclusive na política do Fed? Isso pode impactar os próximos passos do Fed? Isso é uma boa pergunta, Paulo. Inicialmente parecia que não, tá? Quando a gente teve a reunião de outubro do Fed, o Powell ele surpreendeu e ele surpreendeu duplamente na entrevista pós-reunião, porque o Powell, até como qualquer banqueiro central, ele costuma ser evasivo nas respostas. E dessa vez ele foi bastante incisivo nas respostas. Normalmente, quando ele é incisivo nas respostas, ele era dovish, ou seja, ele era menos conservador. E na entrevista ele foi bastante conservador, tanto que depois, antes da reunião de outubro, existia uma probabilidade de mais de 90% de chance do Fed cortar os juros. O mercado atribuía uma chance de mais de 90% de que o Fed cortasse os juros em dezembro. Depois da reunião foi para 60%, ficou rodando ali abaixo de 60%. Então, aparentemente, essa questão do shutdown e a questão de que você não tinha dado, tá? Parecia que estava aumentando o conservadorismo de um pedaço importante do Banco Central americano. Acabou o shutdown, a gente começou a ter alguns dados, os dados, como qualquer mudança de ciclo, os dados meio mixed, surpreendentemente, tá? Recentemente, a gente viu dirigentes do Fed, dirigentes importantes como o John Williams, tá? Que é considerado, ele é o presidente do Fed de Nova York, ele é considerado o teórico da política monetária nos Estados Unidos, defendendo o corte em dezembro. A Mary Daly, que é considerada meio que o braço direito do Powell, tá? Então, dificilmente ela diverge do discurso do Powell. Então, a Mary Daly defendendo um corte em dezembro é uma boa indicação de que o Powell está com esse discurso também. Então, mudou tudo de novo. Então, a gente tem a probabilidade estava em 60, agora está acima de 80, tá? E eu acho que isso mostra, Paulo, um momento delicado da política monetária americana, tá? Porque você tem, por um lado, claramente as medidas do Trump e a própria política monetária. A gente sempre fala muito das medidas do Trump, mas a gente tem que lembrar que a política monetária dos Estados Unidos está relativamente contracionista, tá? Então, já era se esperar, simplesmente pela política monetária, você ter algum tipo de desaceleração da economia americana. E por outro lado, pela questão das tarifas, você tem também essa grande discussão sobre se as tarifas vão ter impacto sobre a inflação, não vão ter impacto sobre a inflação. Aparentemente, você teve já algum impacto, tanto que o Trump voltou atrás em várias tarifas, principalmente de alimentos, tá? Então, o Banco Central fica
nessa dicotomia e não sabe se ele olha para o mercado de trabalho, que está perdendo fôlego, se ele olha para a inflação que está pegando alguma atração. E no meio disso tudo, a gente teve um apagão de dados e mais importante, os dados de outubro, tá, não vão ser divulgados, não tem. Tá? Ou seja, a gente vai ter um buraco nos dados americanos. Então, eles vão ser em dezembro, os dados de outubro? Não, em dezembro vão ser os de setembro. O PCI vai ser divulgado o PCI na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, que é de setembro. Tá? Os dados de inflação de outubro, como não teve coleta, eles não têm como retroagir. Então, é uma situação muito complicada. E talvez esse vai e vem da comunicação reflita essa indecisão dentro do próprio Fed. Eu acho que eu não gostaria de estar na cadeira do Powell, tá? Porque exatamente por causa a dificuldade de você definir qual o maior problema, entendeu? A inflação ou o mercado de trabalho mais caro. E como que o mercado, você que é um player do mercado, como o mercado vê isso? Essa falta de dados, essa constante, não é a primeira vez que ocorre uma mudança na data da divulgação de dados, com o payroll aconteceu a mesma coisa. Como que o mercado sente? Está muito frágil isso? Também 82, 3% hoje de chance de cortar no mês que vem. Mas você sente que qualquer coisa já vai voltar para 65, assim, vai cair? Como você acha que o mercado vê isso? Como você vê isso, Luiz? Bom, eu acho que o mercado vê isso com bastante apreensão, tanto que as mudanças de discurso do Fed têm tido impactos imediatos sobre os ativos, tá? Então, logo depois que o Powell fez aquele discurso naquela entrevista pós-reunião, a gente teve queda da bolsa, a gente teve fortalecimento do dólar. A gente tem que lembrar que antes da reunião de outubro, o dólar estava em 96 pontos, o DXY. Depois da reunião, ele foi para níveis de 100 pontos que até agora não desceu. Tá? Então, teve esse efeito, e aí agora, com essa volta da expectativa de corte de juros, a gente viu, por exemplo, sexta-feira da semana passada, que o John Williams falou, as bolsas já reagiram. Ontem, que você teve mais dois dirigentes falando, o Christopher Waller e a Mary Day, a bolsa, o Nasdaq subiu mais de 2,5%. Tá? Então, esse vai e vem da comunicação, eu acho que é muito ruim, porque gera muita volatilidade. Tá? A questão da taxa de juros é uma questão muito sensível, principalmente no momento em que o mercado está naquela discussão sobre se essa questão da AI é bolha, não é bolha. Você vê uma alavancagem muito grande de investimento em inteligência artificial, e qualquer mudança na política monetária pode implicar num aumento muito grande do custo esperado desses investimentos. Tá? Então, eu acho que o mercado está vendo com muito nervosismo essa mudança de comunicação. E na minha opinião, é uma armadilha que o próprio Fed se meteu, tá? Eu acho que a minha opinião com relação à política monetária dos Estados Unidos, que ela está errada, tá? O Banco Central americano está dando muita ênfase num indicador que não é o indicador correto para a gente ver a fortaleza, a força do mercado de trabalho. Tá? Ele está dando muita ênfase para o payroll, que é tipo CAGED brasileiro, que é o número de vagas criadas, e a gente está passando por um processo no mercado de trabalho americano por conta das políticas do Trump, claro, principalmente na questão da imigração,
que você teve um encolhimento do mercado de trabalho. Tá? Então, foram mais de 500 mil pessoas foram deportadas, reduziu-se por 90% da entrada de imigrantes nesse ano. Então, você teve uma contração do mercado de trabalho. Então, obviamente, se você tem menos gente disponível, você vai ter menos criação de vaga. Eu acho que o FED deveria olhar para o mercado, para a taxa de desemprego. A taxa de desemprego está próxima do nível que o FED considera como pleno emprego. Tá? Então, eu acho que ele está dando uma ênfase para a variável errada e com isso está gerando um incentivo para o mercado para tomar risco baseado nas expectativas que ele vai cortar os juros como se não houvesse amanhã. Tá? Então, eu acho que o FED está jogando um jogo perigoso. Tá? De certa forma, muito parecido com o que o Greenspan jogou na época lá da década de 90, em que ele manteve os juros durante muito tempo baixo, tá? Considerando que a internet ia aumentar muito a produtividade, e no final a gente acabou na bolha do Nasdaq. Tá? Então, os clientes sempre me perguntam se eu acho que está em bolha ou não. Eu acho que a gente está no processo, e com o FED cortando os juros, eu acho que isso vai escalar. Então você acha que tem um risco real de um superaquecimento dessa economia? Porque falou-se não mais por um tempo de uma recessão, e a economia americana não dá sinais de recessão. Você falou que os próprios clientes perguntam para você de um risco de uma bolha. É um jogo perigoso, é isso? Eu acho que sim, porque o que faz a bolha, tá, é uma alavancagem das apostas em uma direção só. Tá? E obviamente que os juros caindo vão incentivar essa alavancagem. Tá? E aí, sobre a questão de você, se a bolha vai estourar ou não vai estourar, eu sempre falo, eu nunca vi uma bolha estourando com os juros caindo. Tá? Então, eu acho que os juros caindo, eles vão acelerar a formação dessa bolha. Tá? Porque até agora, o que a gente tem visto que é a grande preocupação, que você está tendo um investimento muito grande nessa questão da inteligência artificial e boa parte desse investimento não vai dar retorno, mas por enquanto você está vendo que boa parte desse investimento está sendo feito do fluxo de caixa das próprias empresas. Tá? Isso não é uma situação de bolha. A situação de bolha é quando você começa a alavancar para poder participar da bolha. Tá? E aí, quando você tem alguma coisa, por exemplo, um aumento de juros, você acaba estourando a bolha, porque aí é um castelo de cartas. Está todo mundo alavancado. Quando alguém não consegue ter retorno em cima dessa alavancagem, você começa a cair tudo. Que foi o que aconteceu no Nasdaq. A bolha do Nasdaq não estourou porque em algum momento alguém chegou e falou assim: putz, isso é uma bolha. Estourou porque mudou a política monetária do FED, entendeu? Então, eu acho que uma coisa ruim, tá, desse incentivo do FED que ele está dando para o mercado para acreditar que os juros vão cair fortemente, é você incentivar, impulsionar essa bolha que a gente está vendo aí na inteligência artificial. Vai contar com algo que não é concreto. Exato. Você falou de AI, você vê algum risco nesse setor de também um superaquecimento, uma supervalorização, estar acima do que realmente ele pode gerar? Eu acho que a questão da inteligência artificial vai ter o setor, eu acho que vão ter, como qualquer momento que aparece uma tecnologia nova, isso aconteceu na época da internet,
você vai ter uma consolidação, tá? Obviamente que é uma corrida em busca do ouro, tá? Quem chegar primeiro o winner takes all, tá? Então, quem chegar primeiro, por exemplo, na AI regenerativa, por exemplo, ele vai consolidar o resto do mercado. Tem alguns setores da inteligência artificial que claramente são setores que vão virar, que vão ter que se reinventar, tá? Como se reinventou a própria internet, por exemplo, na época do search. Hoje em dia o Google é o dominador desse mercado. Mas a gente tinha o Yahoo na época, você chegou a ter um Google brasileiro, e foi sendo consolidado. E essa parte, por exemplo, de inteligência artificial, tipo ChatGPT, Gemini, isso aí vai virar commodity, entendeu? Eles vão ter que arrumar algum jeito de monetizar isso, como o search do Google monetizou com anúncios, tá? Então, tem outros setores que são setores mais consolidados, que são setores de fornecimento de estrutura, tá? Então, a Amazon com a nuvem, Microsoft, esses aí são mais consolidados. E tem setores que são setores acoplados. Então, por exemplo, setor de energia. A inteligência artificial, ela consome muita energia, tá? Então, por exemplo, o ChatGPT, o primeiro ChatGPT, ele consumia 10 vezes mais energia que o Google Search, tá? Então, o case de inteligência artificial é um case de água, de energia. Só que é um case de água também, porque você precisa refrigerá-los. Então, por isso que eu acho que a gente dizia tem uma bolha na inteligência artificial. Tem alguns lugares que o investimento está sendo feito, não vai se pagar, mas botar tudo no mesmo saco eu acho complicado. Boa. Luiz, vamos vir para o Brasil então, né? A gente está com uma política de juros restritiva há bastante tempo, em 15%. O mercado já é um consenso que na reunião de dezembro o Copom não vai cortar os juros. As apostas estão entre janeiro e março. Hora janeiro ganha força, hora março ganha força. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho segue aquecido. Essa semana a gente vai ter CAGED, PNAD. A inflação dá sinais de arrefecimento. Nesse pacote, como você vê a missão do Banco Central, que também é uma postura bem conservadora, o Galípolo sempre que possível enfatiza que vão deixar os juros restritivos por quanto tempo for necessário. Como que você vê a missão do Banco Central e a própria postura do BC? Eu acho que a postura do BC... Repete essa. Tá. Por favor. Pô, essa pergunta foi boa, então eu vou repetir. Tá. Vamos lá. Começa, vamos falar daqui. Tudo. A pergunta toda que você fez. Não, tá bom. Luiz, vamos falar de Brasil então. A Selic continua restritiva, ela está assim há bastante tempo. O nosso mercado de trabalho, muito se fala sobre o pleno emprego, que você acabou de falar na economia americana, então muito se fala sobre o pleno emprego. Essa semana vamos ter dados do CAGED, da PNAD. A inflação dá sinais de arrefecimento, se não está controlada, mas ela está perdendo força. O Banco Central, sempre que possível, na voz do presidente do Galípolo, mostra e fala que vai manter os juros nesse patamar o quanto for necessário. Em dezembro, o corte já é praticamente descartado, ficando entre janeiro e março. Como que você vê essa missão do Banco Central e a própria postura do BC nesse emaranhado de informações? Bom, eu acho que apesar de ser mais fácil o
trabalho do Banco Central brasileiro do que o Banco Central americano, eu acho que o Banco Central brasileiro está chegando num momento difícil para qualquer banqueiro central, tá? Que é o momento de reduzir os juros. Tá? O momento de reduzir os juros é muito mais difícil do que o momento de começar a subir os juros. Tá? Por que é complicado o momento de reduzir os juros? Porque você sempre tem o medo de ou começar muito cedo e ver a inflação subir na sua cara, ou você deixar muito tarde e acabar voltando a economia em recessão. Tá? Eu acho que nesse momento, e aí porque eu acho que não vai ser dados econômicos que vão definir o momento em que o Banco Central vai começar a cair os juros, porque eu tenho um livro que é muito bom, que é um livro bem fácil de ler, pequenininho, que é Banco Central, Teoria e Prática, que é do Alan Blinder, que foi vice-presidente do Fed na década de 90, junto com o Greenspan. E ele fala uma coisa que me marcou muito quando eu li esse livro, que política monetária é um pedaço técnica e um pedaço arte. O pedaço técnica é botar os juros em 15%, ver um pedaço, quanto tempo tem que manter os juros para poder fazer a inflação convergir nos modelos dele. E a parte arte é exatamente saber o momento em que já está suficiente. Tá? Porque não é o modelo que vai definir se ele vai cair ou não. É uma decisão do Banco Central, uma escolha de qual risco que ele vai correr, tá? Porque isso sempre é arriscado. E, obviamente, que a postura do Galípolo, do próprio Banco Central como um todo, de ser sempre duro. Recentemente, a gente teve uma ata do Copom que foi vista como um pouco mais condescendente, um pouco mais dovish, como o mercado chama, e logo depois o Galípolo veio e falou assim, a ata não tem nada de dovish, tá? Ou seja, essa postura é uma postura que não indica que a gente está mais longe do que mais perto de reduzir os juros. Por quê? Porque a comunicação nesse século, tá? Quando eu estudei economia no século passado, a política monetária tinha 3 instrumentos, que era taxa de juros, taxa de redesconto e reservas bancárias. Tá? O século XXI ele trouxe um quarto instrumento que hoje em dia é considerado tão importante quanto ou até mais que a taxa de juros, que é a comunicação. Tá? Então, quanto mais duro o Galípolo for, tá, mais o mercado vai jogar a favor dele. Ou seja, quanto mais o mercado achar que o Banco Central vai demorar para cair os juros, mais as taxas futuras de juros vão ficar em níveis mais altos. Tá? E a gente tem que lembrar que o principal canal de influência da política monetária sobre a inflação é através do canal do crédito, e o que define o crédito que as empresas vão tomar, que o consumidor vai tomar, não é a Selic, é a taxa futura do mercado, que é baseada na expectativa futura da Selic. Tá? Então, quanto mais duro o Galípolo for, mais ele vai manter as taxas futuras pressionadas e, consequentemente, mais potência vai ter a política monetária. Do mesmo modo, quanto mais duro o Banco Central for, mais o mercado vai ver nele, principalmente sendo um Banco Central do Galípolo, que era visto com desconfiança inicialmente, tá? Vai ver ele como independente e vai atuar em cima de outra variável muito importante para a política monetária, que o Galípolo e os dirigentes do Banco
Banco Central vem batendo reiteradamente, que é a questão das expectativas de inflação. Tá? Então, uma das coisas que eu acho que foi talvez o mais importante para a política monetária, e eu acho que tem tudo a ver com esse discurso do Galípolo, a expectativa de inflação para 2028 está em 3,5%. Tá? Por que a inflação de 2028 é importante? Porque ninguém faz cálculo para 2028. Tá? Os cálculos, mesmo os modelos, são... você vê, o modelo do Banco Central está no segundo trimestre de 2027. Tá? Você fazer uma projeção para 2028, normalmente você põe o que você acha que é uma relação direta com a postura do Banco Central, meio que uma combinação linear da postura do Banco Central e da postura do governo. Como você não sabe qual vai ser o governo, você só põe a parte do Banco Central. E está em 3,5 depois de estar acima de 4, tá? Eu acho que é uma vitória de comunicação do Banco Central. Então, eu não levaria a ferro e fogo, tá? O fato de que ele vai dar uma indicação primeiro sobre o que ele vai fazer, muito clara, para depois ele fazer. Eu acho que não, tá? Porque ele perde, ele não tem nada a ganhar. Tá? Quanto mais duro ele for, mais o mercado, tanto com a taxa de juros futura quanto com as expectativas, joga a favor dele. Tá? Então, apesar desse discurso duro, eu fiz esse preâmbulo todo para dizer que apesar desse discurso duro do Galípolo, eu ainda acho que ele pode cortar os juros de janeiro. Tá? Apesar do mercado ter migrado em grande parte para março, eu ainda acho que janeiro é uma boa aposta, mas eu acho que de março não passa. Então você falou dos indicadores, então o Banco Central hoje, o Copom, está muito mais ligado ao boletim Focus do que aos indicadores, é isso? Eu acho que de certa forma sim, tá? Obviamente que os dados correntes são super importantes e principalmente tirando a inflação corrente ela é importante porque ela também influencia a expectativa de inflação, mas tem uma outra variável que eu acho que nesse momento ela é muito importante, que é o mercado de trabalho. Você citou que a gente vai ter a atividade contínua nessa semana, e é importante pelo seguinte: a gente tem uma inflação, a nossa expectativa é que a inflação acabe em 4,5% esse ano, e quando você abre a inflação por grupos, você vê, tipo assim, a nossa expectativa é que a alimentação acabe em 2,5%. A nossa expectativa é que os industrializados fechem o ano em 2,7%. O que vai fazer a inflação ficar em 4,5% e não próximo de 3%, tá? Preços administrados, que o Banco Central não tem o que fazer, tá? Esse ano, basicamente, foi o impacto de gasolina e energia elétrica, tá? Então, a energia elétrica esse ano vai fechar 12% acima 12% de acumulado no ano, tá? Então, é um impacto muito grande que o Banco Central pouco tem a ver. Mas tem uma outra parte da inflação que o Banco Central tem a ver, que são os serviços. Tá? Os serviços, nessa minha conta, eles vão fechar em 6%. Tá? Se você considerar que 35% da inflação é serviços, não tem como a meta de inflação, não tem como a inflação ficar próximo de 3% com os serviços voltando a 6%. Tá? E o que influencia os serviços é o mercado de trabalho, é renda. Tá? Por isso é que essas medidas que o governo toma de aumento real do salário mínimo e principalmente de vinculação do salário mínimo, aposentadoria, BPC, essa questão da isenção de R$5.000, são coisas que vão manter uma pressão sobre a inflação de serviços. Tá? Então, e aí a gente entra num ciclo virtuoso ou vicioso, dependendo de onde você olha,
que o governo injeta renda no mercado, o mercado consome, o consumo aumenta o emprego aumenta a renda, que aumenta o consumo, e isso tudo no final é mais inflação de serviço. Tá? Então, eu diria que a variável que condensa esse círculo virtuoso ou vicioso que eu falei é o mercado de trabalho. É ali que você vai ver se você já está, se esse círculo virtuoso, vicioso está perdendo força ou ele mantém essa pressão em cima da inflação de serviço. Você falou sobre injeção de crédito. No ano que vem é um ano especial, ano de eleição presidencial, que naturalmente é um ano volátil, né? As últimas eleições sempre mostraram muita volatilidade. Como você vê esse cenário, só voltando um pouco no Galípolo? O Lula indicou o Galípolo, sempre mostrou um apreço por ele. Nesse cenário de eleição que eu te falei, você acha que vai aumentar a pressão sobre o Galípolo? Talvez não com declarações públicas, mas o governo naturalmente deve aumentar a pressão por corte de juros no ano, enfim, que é muito importante. Como que você vê esse cenário? Você vê até o que se falava muito, hoje se fala menos, mas em descontrole fiscal, isso não é um consenso no mercado, fala que também existe muito exagero, embora o governo esteja expansionista, tem esse perfil expansionista. Como que você vê esse cenário de 2026? Bom, no caso da política monetária, eu acho que a pressão sobre o Galípolo vai diminuir bastante por dois motivos. Tá? O primeiro, porque qualquer pessoa que conhece economia, e lá no governo tem vários, sabe que, tipo assim, o que o Banco Central cortar os juros no ano que vem só vai ter impacto sobre a economia em 2027. Tá? Então, tipo assim, a pressão que tinha que rolar em cima do Galípolo para ajudar o Lula na eleição de 2026 era agora. Tá? Então, o que acontecer em 2026 tem pouco impacto sobre, obviamente impacta a expectativa, melhora o clima, mas impacto efetivo vai ter em 2027. E o segundo, porque a gente espera uma queda dos juros em 2026. Tá? Então, é muito interessante, porque você citou essa relação do Galípolo com Lula. Eu acho que talvez a grande vitória do Galípolo foi exatamente isso, deixar de ser um assunto. Tá? Até meados desse ano existia muita dúvida como é que ia ser exatamente esse período agora, segundo semestre de 2025, que ia aumentar a pressão sobre o Galípolo, exatamente porque o governo queria que os juros caíssem para expandir a economia em 2026, e isso deixou de ser um assunto. Tá? Eu acho que essa foi a principal vitória do Galípolo, foi ter silenciado esse assunto. E talvez ao custo da taxa de juros ser mais alta do que deveria ser. Tá? Ou seja, ele teve que pagar um prêmio por ter esse passivo, tá? Que sempre fica na cabeça do mercado. E um outro exemplo dessa questão é que, por exemplo, a gente está, ano que vem, acaba o mandato do Renato Dias e do Diogo Guilherme, que são os últimos diretores indicados pelo Bolsonaro. Parece até que eles vão ser reconduzidos, mas ninguém discutiu isso, tá? Porque isso não é mais um assunto. Então eu acho que o Banco Central, por conta dessas dessas três, ele ter já acalmado o mercado contra a questão da influência política. A própria influência política ter caído porque, primeiro, não vai ter impacto mais sobre a economia perto da eleição, e segundo, porque o Banco Central já vai cair os juros mesmo.
Tá? Então, talvez ele reclame que podia ter caído mais, mas eu acho que o trabalho vai ser mais fácil para o Galípolo no ano que vem do que foi agora no final desse ano. Você vê isso como uma consolidação da independência do Banco Central, mais um passo, né, de maturidade? Eu acho que sim, eu acho que esse era o grande teste. Eu acho que a gente passou pelos dois grandes testes. Tá? O primeiro grande teste foi, o Lula foi o primeiro presidente que pegou um presidente do Banco Central do governo anterior. E eu acho que foi um grande teste, porque se, por exemplo, tivesse sido a Dilma no passado a bola para o Lula e o presidente do Banco Central tinha sido escolhido pela Dilma e ia continuar no Lula, não teria uma grande diferença. Agora, você teve um presidente do Banco Central que foi escolhido por um presidente de uma cabeça completamente diferente da do Lula, tá? Então, apesar do atrito, tá, que teve entre Lula e Roberto Campos, entre o governo e o Roberto Campos durante boa parte dos 2 últimos anos do mandato do Roberto Campos, não houve nenhum movimento concreto para romper essa lei. Tá? Eu acho que, inclusive, se a gente for comparar o que está acontecendo, o que aconteceu entre o Lula e o Roberto Campos e o que está acontecendo com o Trump e o Jeremy Powell, tá? O relacionamento entre Lula e Roberto Campos foi muito mais civilizado do que o do Trump com o Jeremy Powell. E o segundo desafio era exatamente quando ele botasse uma pessoa da confiança dele, inclusive o Lula chamava o Galípolo de menino de ouro, como é que ia ser a política monetária? Ia ser uma continuidade ou ia ser uma ruptura? E a gente viu uma continuidade, tá? Então acho que a gente passou pelos dois principais desafios de uma independência do Banco Central, tá? E eu acho que, voltando para aquela minha questão da inflação de 2028, eu acho que a queda das expectativas de inflação de 2028 é uma prova cabal do sucesso da independência do Banco Central. Você falou sobre o Bolsonaro, que nesse sábado foi preso, né? Depois de ser condenado, ele foi preso. Enfim, como isso pode impactar, não a questão política, mas o mercado para o ano que vem? Ainda não se sabe, provavelmente vai ser o Lula, o candidato à reeleição da esquerda, e não se sabe ainda qual o candidato. Enfim, como o Bolsonaro agora, literalmente fora de cena, isso aumenta a volatilidade para 26 ou não muda? O Bolsonaro já não é mais tão relevante quanto era há 2, 4 anos? Não, eu acho que o Bolsonaro ainda é relevante, tá? A gente pode falar sem medo de errar que tem ao redor de 15% do eleitorado é fiel a ele, tá? E você ter 15% do eleitorado numa eleição que pode ser muito dividida, tá? Com vários candidatos, um primeiro passo para você estar no segundo turno, tá? Então, o candidato do Bolsonaro, ele já parte de um patamar entre 10% e 15%, sem dúvida nenhuma, tá? Então, eu acho que ele ainda é bastante relevante, tá? O que essa prisão do Bolsonaro pode trazer para esse cenário da oposição, tá? Como você falou, o Lula é o candidato da esquerda, tá? Então ele já está no segundo turno, então a gente tem que ver quem é que vai no segundo turno com ele. Eu acho que a prisão do Bolsonaro, ao contrário de algumas análises que eu vi, que disseram que isso era bom para o Tarcísio, porque o Bolsonaro ia ver que tinha que colocar alguém competitivo, etc. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a prisão do Bolsonaro restringe muito a capacidade de pessoas fora da família dele influenciarem a decisão dele, tá?
Obviamente que as pessoas da família dele têm seus próprios projetos, tá? Então, na minha opinião, aumenta muito a chance de ou ele repetir o Lula de 2018, tá? Manter a candidatura dele mesmo preso, ou, que eu acho mais provável, a gente ter um candidato com sobrenome Bolsonaro, seria ou o Flávio Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro. Como a Michele Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, ele tem uma visão da Michele para ela ser candidata ao Senado, tá? Apesar de eu não sei se essa é a cabeça da Michele, eu acho que aumenta muito a chance da gente ter um candidato com sobrenome Bolsonaro, o que para a oposição é muito ruim, tá? Porque um candidato com sobrenome Bolsonaro tem uma chance não desprezível de estar no segundo turno. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer na eleição do ano que vem é ter alguém que absorva a rejeição do Bolsonaro, tá? E eu não estou entrando em mérito se o Bolsonaro é bom, se o Bolsonaro é ruim, se o Lula é bom ou o Lula é ruim, mas os dois atores políticos que têm a maior rejeição no país nesse momento são Lula e Bolsonaro, tá? Então, se você tiver a grande chance da oposição de ganhar do Lula, que é o incumbente, que tem a caneta, que vai ter o que mostrar porque fez a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, fez o Vale Gás, fez a luz para todos, vai vir na campanha dizendo que vai dar ônibus de graça para todo mundo. É um cara que vai ter que ganhar dele na rejeição, tá? Porque o Lula, ele tem um piso alto e um teto baixo, tá? Ou seja, ele sai já de 40% dos votos, mas ele chega a 45, 46, tá? Se você chega para concorrer com ele, alguém que já tem uma rejeição muito grande porque absorveu a rejeição do Bolsonaro, tipo assim, Davi contra Golias, não tem como ganhar do Lula assim, tá? Então, eu acho que para a posição da oposição, eu acho que essa prisão do Bolsonaro foi muito ruim, tá? Porque eu acho que a chance de você ter um candidato com sobrenome Bolsonaro é muito grande e isso fortalece o Lula. Era tudo que o Lula queria. Se isso não acontecer, aí a gente vai ter que ver a questão se ele vai manter a candidatura, e se ele mantiver a candidatura, eu acho que o Tarcísio não sai, o Tarcísio vai tentar a reeleição para o governo aqui de São Paulo, e a gente vai ter uma fragmentação do direito, provavelmente vai ter Caiado, vai ter Zema, vai ter Ratinho Júnior, e não necessariamente isso significa que a oposição está derrotada, tá? Porque qualquer um desses tem uma rejeição menor do que o do Lula. E eu acho que a gente tem que ver três coisas no ano que vem. Nesse ano a gente tem que ver esse negócio do Bolsonaro, como é que ele vai se colocar. No ano que vem eu acho que são três coisas que vão ser primordiais para a gente definir quem é o favorito para ganhar a eleição. Primeiro é a própria popularidade do Lula, tá? A nossa consultoria política Eurásia, ela fez um estudo com mais de 500 eleições ao redor do mundo, junto com o Instituto Ipsos, e eles constataram que candidatos com mais de 40% incumbentes, né, candidatos em busca de reeleição, com mais de 40% de aprovação, são ligeiramente favoritos. Próximo de 50% são muito favoritos para ganhar a eleição, tá? O Lula está com 48%. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ver é se o Lula vai ficar nesse número próximo de 50 pontos, que faz ele favorito, ou ele vai cair de novo, como a gente viu em maio, para níveis próximos de 41%, tá? Que faz ele menos favorito. O segundo ponto é a economia. Tá?
Uma coisa que eu vi alguns analistas falando que eu concordo, que a recuperação da popularidade do Lula teve a ver com a questão do Trump, a questão da soberania nacional, mas a gente não pode esquecer que durante todo esse período que a popularidade dele melhorou, foi um período que a gente teve deflação dos alimentos. Tá? Então, uma economia que mantém o pleno emprego, que nem a gente está vendo, que taxa de desemprego muito baixa, renda em alta, inflação dos alimentos em queda, o Lula ganha votos com isso. Tá? Ou seja, é a segunda coisa que a gente vê. Qual o estado da economia? A economia está bem, principalmente inflação de alimentos está alta ou está baixa? Alimentos em baixa, crescimento da economia, o Lula é favorito. Inflação dos alimentos em alta, com economia perdendo fôlego, a oposição ganha terreno. E o terceiro, que é o grande, a gente só falou de coisa boa até agora para o Lula, tem a coisa ruim, que é o principal assunto a principal preocupação do eleitor, mostrada em várias pesquisas, é a violência. Tá? E a segurança pública é um calcanhar de Aquiles da esquerda em geral, e do Lula em particular. Haja vista as declarações desastradas que ele deu antes e depois da operação, da mega operação policial no Rio de Janeiro. Então, a violência vai continuar sendo o principal assunto. A grande questão vai acontecer alguma coisa próximo das eleições que vai fazer com que esse assunto seja o principal assunto, como foi agora em outubro, tá? Outubro, novembro, por causa da questão da operação do Rio de Janeiro, ou a questão da economia vai prevalecer. Então são essas três coisas que a gente vai ter que ver: popularidade do Lula, situação da economia e a situação da violência no Brasil. São os três, isso que vai definir. Eu acho que o nome, tá? Fora sendo um sobrenome Bolsonaro, porque tem esse problema que eu falei, o nome do candidato de oposição, eu acho que vai influenciar pouco. Então você vê um cenário, por um lado, a economia, que a economia ela continua aquecida, que é algo positivo, mas você acha que outros fatores podem atrapalhar, como você falou da violência? O mercado ainda não absorveu isso, na sua visão? Você acha que muita coisa para a volatilidade aumentar? Exato. Eu acho que ano que vem, tipo assim, e aí é normal, ano que vem vai ser um ano volátil, tá? E eleição no Brasil, a gente, até senso comum, a gente sempre fala assim, lugar comum, a gente é uma caixinha de surpresa. Mas no Brasil ela é mesmo, tipo assim, a gente já teve facada, já teve avião caindo, já teve dinheiro no cofre. Então, acontece de tudo na eleição aqui no Brasil. Então, além do nervosismo natural, tá, sobre quem vai ser o próximo presidente, porque provavelmente a gente está fazendo de novo, como a gente normalmente tem no Brasil, a gente vai ter um encontro um embate de visões diferentes de mundo, tá? E aí vale para a economia também. Então, o mercado vai ficar muito à mercê dessas pesquisas eleitorais, que vai ser um reflexo desses três fatores que eu citei antes. Então, quanto mais idas e vindas a gente tiver nessas pesquisas eleitorais que a gente vai ter ao longo de 2026, mais volatilidade a gente vai ter nos ativos. Tá? Isso é dado. Para que lado vai é uma grande pergunta. Agora, que vai oscilar, é que nem tem uma frase do Joaquim Levy, que foi secretário de Tesouro, foi ministro da Fazenda, em que ele falava assim que segura que a Kombi vai tremer. E é mais ou menos isso.
O Kombi vai tremer muito ano que vem. Perfeito. Luiz, para a gente fechar, qual a sua projeção de PIB 25 e 26, IPCA e Selic? Bom, a gente está com o PIB para esse ano de 2,2, para o ano que vem de 2,1, inflação 4,5 para esse ano e 4,3 para o ano que vem, e Selic a gente está com 15% para esse ano, porque não tem mais o que fazer mesmo, e para o ano que vem a gente está com 12,5, mas eu botaria um viés de baixa nesse 12,5, tá? E dólar esse ano vai terminar mais ou menos como está agora, 5,33, 5, 5,32, 5,40? Você acha que está no patamar que termina 25? Não, eu acho que a nossa projeção desde meados do ano era 5,50, tá? Por que a gente acha que ainda tem uma desvalorização maior? Porque eu acho que esse ano não vai ser que nem no ano passado, tá? Que a gente teve uma tempestade perfeita, mas eu acho que vai ter uma saída grande de fluxo por conta do projeto de lei da isenção do IR, tá? Porque uma das contrapartidas era a tributação de lucros e dividendos, inclusive remessa de lucros e dividendos de empresas estrangeiras. Então eu acho que vai ter no final do ano a gente vai ter uma concentração, saída de dinheiro, com as empresas que tiverem caixa mandando tudo que podem lá para fora, e isso vai ter uma pressão sobre o câmbio, tá? Por isso que a gente está com 5,50 para esse ano. Para o ano que vem a gente está com 5,50 também, mas porque a gente pode estar desde abaixo de 5, tá? Então a gente acha que uma vitória da oposição, o mercado vai para baixo de 5, vai com 4,80, como uma vitória do Lula vai fazer esse dólar ir para acima de 6 de novo, tá? Então, fazendo jus à piadinha dos economistas que dizem que se você está com a cabeça no freezer, com o pé no forno, na média, você está na temperatura ambiente, a minha projeção é 5,5. Para o ano que vem também. Perfeito. Gostaria de agradecer ao Luiz Otávio Leal, sócio economista-chefe da G5 Partners. Siga o nosso canal para mais conteúdo sobre economia e para mais análises do mercado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Paulo. Até a próxima.